Salve Maria, doutor Elcio, uma grande alegria poder estar aqui no seu programa, fazendo essa live consigo. Para mim é um motivo de muita honra e de muita alegria. Prazer imenso é meu por o senhor ter aceitado esse convite. Eu vou me apresentar para os seus seguidores e já passo a palavra depois para o senhor se apresentar e dar aquela bênção inicial para todo mundo que estiver ao vivo nos vendo e provavelmente vai vir nas próximas 24 horas porque vai ficar gravada. Então, para quem não me conhece, meu nome é Elcio, eu sou médico, moro em Cuiabá, fiz minha especialidade em cirurgia geral e sou cirurgião plástico. Já vou apresentar aqui a minha família também, que ela estava amamentando, agora ela conseguiu vir aqui com meu filhinho. Matheus, meu nenenzinho. Boa, salve Maria, como está a senhora? Está bem? Estou bem, eu sou a Daniela e esse aqui é o Matheus. Olha o pequeno Matheus, aí tem futuro ele, hein? É isso aí, padre. Passa a palavra para o senhor se apresentar e dar a bênção inicial para nós. Perfeitamente. Doutor Elcio, eu sou aqui o padre Alex Brito, eu sou sacerdote dos Arautos do Evangelho, estou formado, tenho um doutorado em Direito Canônico e moro aqui em São Paulo já há mais de 10 anos. Eu sou originário de Salvador, Bahia, e temos esse Instagram, que é da Igreja São Judas Tadeu, onde eu dou assistência nos finais de semana. E para mim é uma alegria muito grande poder tratar dos temas que você me propôs e já de antemão envio uma bênção para todos os seus seguidores, seus amigos, que agora também são amigos meus, uma vez que sou amigo seu. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça sempre. Estou aqui à sua disposição, doutor Elcio, para falarmos a respeito daquilo que o senhor propõe. Maravilha, padre. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouquinho do tema inicial. A gente vai discutir um pouco sobre a pandemia, esse vírus que todo mundo está morrendo de medo aí. Falar um pouquinho da quarentena e já relacionar tudo isso com a quaresma. Então, inicialmente, eu vou dar um cenário geral da pandemia, falar resumidamente sobre o vírus, e eu já vou fazer uma reflexão passando para o senhor, já para o senhor falar do tempo de quaresma, que é esse tempo que a gente está vivendo. Então, como todos sabem aí, esse vírus, o Covid-19, ele é um vírus que a parte da medicina, todos os pesquisadores, eles não têm um entendimento 100% desse vírus. Os tratamentos, as opções de tratamento não são 100%. Ou seja, é algo novo que está acontecendo, onde os pesquisadores não têm o tratamento ideal para esse vírus e está tendo uma transmissão muito rápida. E isso eu já falo como médico e para os profissionais da saúde, que nesses casos, a gente percebe, só agora que muitos da gente percebe que nós somos apenas instrumento de Deus. A gente não tem cura de nada. Tudo que acontece, a gente está aqui nessa terra, tudo como instrumento de Deus. Então, eu acho que os profissionais de saúde, nessa hora, tem que ser humilde o suficiente, porque é nessa hora que a gente mais necessita. Não só a gente que está na linha de frente, mas todos os pesquisadores, porque não tem ninguém dono da razão. E justamente num período da quaresma, num período de autorreflexão, no período onde nós recolhemos um pouco mais para estar fazendo algumas reflexões. Eu não acho que é coincidência, eu não acho que nada é por acaso, eu acho que sempre tem algum propósito. E o termo quarentena, que é o período de incubação do vírus, que é recomendado pelas pessoas em relação a ficar em casa por 14 a 18 dias, depende muito de cada estado, de cada país. Para quê? Para evitar essa transmissão. E olha só, o nome quarentena junto com quaresma. Apesar de não ter o mesmo significado, a gente pode fazer uma bela reflexão desse autoconhecimento e desse pensar sobre a família. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da quaresma e de tudo isso que está acontecendo, porque eu creio que o senhor está ajudando um monte de pessoa ansiosa, estressada e na dúvida, da incerteza. Isso é verdade, doutor. O principal é evitarmos não somente uma transmissão indiscriminada desse vírus, temos que tomar todos os cuidados que a medicina nos indica, mas não podemos fazer que esse vírus passe a criar uma nova doença, que é uma doença de caráter psicológico, de pânico, de pavor, que está se espalhando por todos os cantos. Basta ver um noticiário, sobretudo pela facilidade que se tem hoje em justamente disseminar a notícia, a boa e a má, para não falar do fake. Estamos falando aqui das notícias mesmo, propriamente ditas. Assim, nós temos primeiro uma primeira reflexão que se pode fazer, doutor, a respeito
do homem ter chegado, atingido esse grau de progresso que atingiu. O homem que foi à Lua, o homem que é capaz justamente de dividir o átomo, o homem que tem a tecnologia na palma das mãos com o celular, o homem que, enfim, conseguiu tantos avanços na técnica que já estava quase que inebriado, quase que reinando sobre tudo isso, de repente tem que se inclinar diante de um ser microscópico que ele sequer entende como é que ele justamente vai se contaminando, qual que é a dinâmica desse vírus. Isso é a primeira lição que a gente tira. O homem realmente é limitado, ele precisa de Deus. E quando ele tem essa relação com Deus, mais facilmente ele consegue enfrentar, inclusive, essa pandemia. Quantas pandemias a humanidade enfrentou? Muitas. O que chama atenção nessa é a universalidade dos procedimentos e a universalidade da propagação do pânico. Isso que está assustando. E me parece que o seu médico, a sua especialidade, me parece que o desequilíbrio está aí. Não podemos permitir que o pânico invada as nossas vidas. Vamos fazer uma leitura diferente. Essa é a primeira reflexão. A segunda, relacionando com a quaresma, como o senhor ela quarentena, quaresma, está muito bem observado. Quaresma de 40, né? E quarentena também. Deveria ter de 40 dias, claro, não se fica 40 dias, parece que falou que em alguns lugares são 10, não? Isso, na 10 verdade, dias, assim, o sentido original da quarentena veio de 40 dias, só que era nas doenças em animais. E para o homem passou a usar esse termo, tendo essa variação de dias. Por analogia. Então, o que acontece? 40 nas Sagradas Escrituras, tem o Santo Agostinho que gosta muito dos números. Tá? Ele é especialista nisso. E ele faz uma relação dos 4 elementos da natureza, que se conheciam naquele tempo, obviamente, não? A terra, o fogo, o ar e a água, com os 10 mandamentos da lei de Deus. Então ele queria relacionar justamente todo o universo criado, o cosmos, deveria estar em harmonia com a vontade do Criador. Quando existe essa harmonia, 4 com 10, vontade de Deus, mas o universo criado, aí o homem entra numa perfeita harmonia com o criado, com o Criador. Essa é a ideia de Santo Agostinho. Ora, no Antigo Testamento nós temos Noé com os 40 dias, 40 noites de dilúvio, onde vamos encontrar um dilúvio de justiça, né? Porque a Escritura fala a esse respeito. E a preocupação de Noé, o que era? Encontrar um meio para salvar o maior número de pessoas. Só que os homens estavam indiferentes. É o outro lado que não se pode cair, a indiferença. Não, isso é uma bobagem, isso passa. Não, devagar. Equilíbrio. Depois nós temos 40 anos de deserto, de Moisés caminhando com o povo no Mar Vermelho. E os 40 dias de jejum de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, no deserto onde ele foi tentado. Ali realmente é que se estabelece o nome Quaresma, propriamente dito, os 40 dias. E a liturgia toma justamente esses 3 grandes eventos da salvação, da história da salvação, e vai através de ritos, que são palavras, gestos e movimentos, elementos, que é próprio da liturgia, reviver de alguma forma tudo isso. Isso é que a igreja sempre fez. Mas essa quaresma, doutor, está completamente diferente de todas as outras. 2000 anos de história da igreja e nunca a humanidade inteira parou. E aqui já vai uma agulhadazinha. Se eu sou da anestesia, eu passo tudo isso. Porque se os homens se preocupassem hoje em praticar o bem, já falo do direito natural, estou falando do direito eclesiástico, do direito natural. Como está se preocupando com essa virose, a humanidade se transformaria em poucos dias. Porque basta que o homem entre em harmonia com a vontade do Criador para se estabelecer justamente a felicidade. E aí o que nós encontramos? Nós encontramos nessa quarentena obrigatória, que foi uma quarentena que ninguém esperava, absolutamente, começou essa quaresma, a humanidade sequer imaginava isso, cogitava. Claro que tem esse filme de ficção científica, essa coisa toda que todo mundo conhece, mas se pensava, isso aí é imaginação. Mas viver como estamos vivendo, ninguém imaginava. De repente, todos se encolhem em casa, a humanidade parou. O mundo parou, doutor Elcio.
e de repente olhou para o céu e pensou em Deus. E pensando em Deus, se deu conta de que é contingente, de que ele necessita do próximo. A família foi muito mais valorizada. As pessoas em casa se deram conta do grande tesouro que tem e que no dia a dia, na correria, desprezado. Olha quantos benefícios estão podendo tirar de tudo isso. Já passando por benefícios. E uma coisa que me chama a atenção justamente é isso. Primeiro, essa quarentena inesperada. Ninguém esperava. E a oportunidade que o homem tem de refletir. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque essa é a grande pergunta. Nós sabemos que Deus governa a história através de dois instrumentos. A graça, onde ele pode realizar um milagre e mudar o curso das coisas. E a providência. A providência é ele utilizar, inclusive, dos nossos erros para conduzir a história para a direção que ele, Deus, quer. Assim, Deus está se utilizando dessa situação para fazer com que os homens se deem conta de que não estão no bom caminho. Eu acho que essa é a principal lição que a humanidade pode tirar desta pandemia, sem pânico, sem milenarismos, sem julgar, agora é o fim do mundo, acabou, não. Não vamos cair nesse desequilíbrio. Nós vamos ter os olhos muito tranquilos, serenos, observando os sinais de Deus. Maravilha. Não sei se foi claro, doutor. Ótimo, excelente. E já continuando aqui, uma outra reflexão, e eu falo um pouquinho da parte médica e já passo para o senhor para a gente trocar essa reflexão, sim, que um dos fundamentos da medicina, na verdade, não sim, é o tratamento das doenças, mas sim a sua prevenção. E por analogia, se a gente for olhar essa pandemia e esse vírus, não o tratamento, que a gente não tem a cura, mas a prevenção de tudo isso, que aí todo mundo está falando hoje, é ficar em casa. E aí se volta a família, a todo mundo estar reunido dentro de casa. Olha só, o maior bem da medicina é tratar a prevenção, e a prevenção da pandemia é a família reunida, é a família em casa. Então, uma outra reflexão aí sobre a família. Muito bem observado, porque a família é aquela célula-mãe da sociedade. A família é aquilo que a igreja doméstica. Aliás, a igreja, a melhor definição de igreja é a definição mais simples, é uma pequena comunidade em torno de nosso Senhor Jesus Cristo. E onde nós encontramos a primeira igreja, que tem uma imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus. Falta só São José. José, Maria, em torno de Jesus, aí está a igreja. Então, o primeiro núcleo de igreja nasceu aí, na família de Nazaré. Assim, as pessoas estão voltando às origens. O homem moderno voltou às origens e se deu conta de que esse resgate é importante para dar um passo adiante. O homem só consegue avançar quando ele tem muito claro qual é a sua origem. O homem que desconhece a sua origem, que não tem esse senso de que algo deve passar de um para o outro, os antigos gregos tomavam a tocha, entregavam naquela corrida, do tradere, né? Daí vem tradição, de passar adiante. Essa ideia de passar adiante sem perder a noção da origem, não há progresso quando o homem desconhece qual é a sua origem. E esse retorno, para usar uma expressão francesa, esse grand retour que a humanidade está fazendo agora, o voltar para a família, o voltar para suas origens, o voltar-se para Deus, esse é a grande vacina, não só do coronavírus, mas de toda e qualquer epidemia, seja ela médica, qualquer da área médica, como você está dizendo, mas sobretudo aquelas de origem espiritual. A família assim ganhou a grande relevância, ela está tomando lugar do qual ela nunca deveria ter sido retirada. Maravilha, padre. Outra coisa importante que eu vejo, e às vezes até a gente se passa aí nesse erro comum, que é um erro que a gente observa na nossa prática do dia a dia, a gente fala muito da questão do tempo. Eu não tenho tempo, falta tempo para oração, falta tempo para orar em família. E agora a gente vê que o tempo é o que a gente mais tem dentro de casa. E a gente vê a importância da oração em família. Então, passo para o senhor falar um pouquinho em relação a isso, da oração em família. O tempo é um dom precioso que nos é dado por Deus. É preciso saber aproveitá-lo com sabedoria. E a oração em família, o que é rezar? Rezar é simplesmente pensar em Deus.
Rezar é conversar com Deus. E em família, eu vou lhe dizer uma coisa, eu vi agora o seu bebê, um encanto de criança. Tem futuro, vamos ver se ele vai ser. Qual que é a profissão da sua esposa? Ela é médica também vascular. E só contando um detalhe, é engraçado porque a gente vai nos arautos aqui de Cuiabá e a gente está assistindo a missa pelo Instagram dos arautos. E toda vez que começa a missa e ele olha para o celular, ele já junta a mãozinha, ele já entende. Olha aí. 3 meses ele já junta a mãozinha. E é isso que eu queria dizer, que sabe qual é a primeira definição de oração que uma criança tem, doutor Elcio? Primeira definição, antes mesmo que ele comece a falar, primeira definição de oração que uma criança tem é papai e mamãe rezando. Porque a criança presta muito mais atenção naquilo que ela vê do que naquilo que ela escuta. E se ele vê o pai e a mãe rezando, é a primeira definição de oração que ele tem. É oração viva. Porque o pai e a mãe são um espelho de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem diz as Sagradas Escrituras é o Espírito Santo, no livro do Gênesis. Homem e mulher Deus os criou e os abençoou. E os fez a sua imagem e semelhança. Não é só o homem que é a imagem, mas o casal. Portanto, se alguém quiser ter ideia de como é que é o retrato de Deus, pense numa família. Ali está o retrato de Deus na criação. E esse retrato de Deus, o casal, a criança, é a primeira imagem de Deus que ela tem em casa, é o casal. É o pai, a mãe, rezando. Primeira definição. São João Maria Vianney, o cura de Ars, ele dizia que ele adquiriu, absorveu a fé, se alimentou da fé, junto com o leite materno. Que expressão linda, simples, comum, acessível a qualquer pessoa. Mas no leite materno é que ele absorveu as primeiras noções de fé. Por quê? Porque ao observar a mãe dele, que era uma santa mãe, ele teve a oportunidade de ver o que é a oração, o que é relação com Deus. Porque se os pais não fazem isso, todas as vezes, inclusive, que eu lembro o Evangelho de São Marcos, quando Jesus diz, deixai vir a minhas criancinhas, não as proibais. Eu logo penso em quê? Como é que alguém pode proibir uma criança de ir até Nosso Senhor? Um pai e uma mãe que não rezam. Um pai e uma mãe que não levam o filho para a missa. Um pai e uma mãe que não levam o filho para a catequese. O que é isso? É impedir que a criança se aproxime de Deus. Aí já é um bom exame de consciência para os pais. E essa vai ser uma ocasião de ouro para que o homem possa redistribuir melhor esse tempo. E vai perceber que tudo é relativo. Tudo tem relação com Deus. Esse é o principal fruto dessa oração em família. Dar-se conta daquilo que Santo Agostinho dizia, uma expressão muito característica dele, diante de qualquer coisa, qualquer criatura, qualquer circunstância, qualquer fato, pensar. Ele dizia, cuidoxum spetievo eternitatis. O que vale isso? O tempo, a profissão, o dinheiro, o carro, o prestígio, tudo enfim, diante das espécies da eternidade. Quando o homem começa a refletir assim, ele cresce. E essa oração em família é realmente uma sementeira de santidade. Essa é a esperança que eu tenho, doutor Elcio, depois desse período de quarentena que as famílias saiam disso mais próximas de Deus. Maravilha. Você vai enriquecer. Porque a oração é isso, é uma conversa, um diálogo com Deus. Ora, como todo diálogo, como estamos aqui, eu estou mais tagarela, eu vou agora ficar mais calado para ouvir o senhor. Mas o diálogo é isso, é falar e ouvir. O homem fala com Deus rezando. O homem escuta Deus meditando. Então, a oração tem essa dinâmica. E a família tem que aproveitar muito isso. Rezar e meditar. Para falar e ouvir. Falar com Deus, ouvir de Deus. É o que me ocorre dizer nesse momento. Maravilha. E uma outra coisa importante que o senhor falou, que a gente não pode deixar de falar, é a relação que está sendo causada pela mídia em relação ao medo e o pânico. Então, como bem já foi falado, é muita fake news, é muita informação negativa, e a gente vê que o nível de estresse e o nível de ansiedade da população está aumentando baseado nisso. A gente vê muita notícia falsa e ainda vê muita notícia negativa, porque a maioria das TVs elas passam notícia negativa para ganhar atenção.
E aí, eu já falando um pouco da parte médica, da parte da medicina, e conversando com alguns colegas que estão em frente aos atendimentos, eles falam assim, Elcio, o que está vindo aqui de pacientes que está com falta de ar, está com dor no corpo, e às vezes é tudo sintomas psicossomáticos de estresse e ansiedade, porque não tem uma febre associada, e geralmente isso está vindo decorrente de alguma coisa. A gente vê isso que é da mídia. E o senhor bem sabe também quanto o Zaraldo sofreu em relação a isso daí, né? Com notícias falsas e tudo mais. Exatamente, exatamente. Isso é verdade. E depois, o senhor falou bem, o psicossomático. O homem vai justamente somando. Claro, aquele impacto de notícias a respeito, já começa a sentir falta de ar. São pessoas com febre e eu não posso afirmar com segurança, mas eu vi amigos meus médicos ou gabarito assim da categoria do senhor que comentavam comigo com muita frequência que estão sendo obrigados a declarar óbito qualquer doença que não tenha uma característica, assim, uma evidência, sei lá, levou um tiro, teve uma parada cardíaca muito evidente que foi por outra razão, problema cardíaco, cardiovascular, etc., uma doença cardiovascular, já se coloca no óbito coronavírus, Covid-19. Quer dizer, isso está aumentando. Depois, notícias, como por exemplo aconteceu no Equador, de ver corpos nas ruas, sendo queimados na rua. Eu não posso acreditar que não haja voluntários suficientes para recolher esses corpos, porque a situação não tem proporção. No início do século XX, século passado, com a famosa pandemia, que foi pandemia, foi a gripe espanhola, que em São Paulo, se a memória não me falha, chegou a matar 1% da população. Isso corresponderia hoje a cerca de, vamos falar assim, número absoluto, 150, 200 mil pessoas teriam que morrer para ter uma equivalência ao que foi a gripe espanhola. Ora, se isso não é assim, não significa dizer que não devemos tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Não podemos ficar indiferentes. Temos que seguir as orientações, a quarentena, tudo que as autoridades sanitárias estão dando, esse sentido de prevenção é necessário. Mas junto com a prevenção, essa espécie de pan-loucura, de pan-ansiedade, isso vai ser muito mais prejudicial, se eu me permite dizer, do que esse vírus. Isso eu, particularmente, não tenho o menor. Então, tomar muito cuidado, filtrar essas notícias. O brasileiro, o doutor Elcio deve ter observado, o brasileiro o Brasil é diferente. É um povo de um consenso único. Observem bem como que as coisas estão se passando. Preste atenção no seu derredor e vejam perfeitamente que tem que ter equilíbrio. E não se deixe levar por essas notícias. Aproveitem o tempo para ler, fundamental, conversar, cozinhar em família. Olha que beleza, o pai e a mãe cozinhando, ensinando o filho a cozinhar. Aproveite para ensinar o filho como se forma a cama, como se arruma, como se lava as mãos. Viver a vida de família no tempo que não está em home office agora, né? E que não se consegue trabalhar, vai aproveitando para isso. Porque se ficar aficionado no celular, a não ser quando seja live, doutor Elcio, você sempre tomar cuidado para não se deixar levar por esse impacto. Olha, se eu tenho que usar máscara para não me deixar contagiar, eu acho que tem que ter um filtro na televisão e nas mídias sociais. Ponha um filtro, porque senão esse vírus passa o Wi-Fi. Tem que tomar muito cuidado. E é muito importante isso que o senhor falou, padre. E assim, a gente teve um exemplo hoje de um colega nosso de São Paulo. Minha esposa recebeu a mensagem dos colegas dela. Um colega dela que já estava com bastante ansiedade, já em depressão, e que hoje em São Paulo ele se suicidou. Ele pulou de um andar lá e acabou falecendo. Nossa. Só para você ver a que ponto crítico que pode se chegar isso daí. Então, a importância disso que o senhor acabou de falar, para a gente ter uma oração em família, não estar preocupada com as mídias, para não chegar num ponto desse. Por quê? Porque a gente tem exemplos disso daí, porque como a gente é da parte médica, a gente acaba tendo acesso a essas informações. Claro, então, a importância de se cuidar, e aí volto a falar, a prevenção.
A prevenção é a base de tudo. Então, o que a gente está falando aqui é a prevenção das doenças psicossomáticas, a prevenção da pandemia, e uma forma de prevenção é justamente a oração, estar em família, estar mais perto de Deus, né? Isso que o senhor acabou de falar. E já passando para o senhor comentar aqui, hoje eu assisti a missa do senhor pelo Instagram da igreja, e o senhor falou uma coisa bastante interessante sobre a indiferença, né? E aplica-se muito bem nos dias de hoje. Porque o que a gente vê? A gente vê que é durante a pandemia que a gente precisa ajudar o próximo. E para ajudar o próximo, às vezes a gente não precisa sair de casa. É uma ligação. Quando a gente faz uma ligação, fala com uma pessoa, por exemplo, como essa daí, faz uma oração à distância, escuta essa pessoa, o que ela está sentindo, a gente já está ajudando o próximo. E o senhor falou da indiferença, e eu gostaria que o senhor falasse mais uma vez aqui para o pessoal que às vezes não teve a oportunidade de assistir a sua missa. Claro que sim. Veja, hoje em dia a pessoa toma um aparelho celular. O senhor falou que eu posso utilizar para telefonar, para dar um conforto para alguém. O que eu faço com o celular hoje? Alguém que está no chão, que caiu morto, eu fotografo. Fotografo e para poder fazer um furo. E comparto com 1000 pessoas. Mas sou incapaz de procurar saber o que ele tem para poder ajudar a socorrer. E essa é uma má utilização da técnica para falar pouco. Agora, falar da indiferença. Quando nós vemos no texto sagrado nosso Senhor Jesus Cristo sendo levado para ser julgado por Pilatos, o Evangelho de São Mateus, que hoje, dia domingo de Ramos, é muito rico, muito plástico até nesse sentido. Ele vai dizer o quê? O povo, aqueles que estavam os inimigos de Deus, nosso Jesus Cristo, queriam a crucifixão dele. E a palavra de ordem era crucifique ou crucifique. E a morte, pura e simplesmente. Pilatos era aquele homem no centrão, que fica ali no centro da indiferença, seria hoje politicamente correto, seria aquele que não quer desagradar a ninguém. Ele queria agradar ao governador romano, ele queria agradar ao povo, ele queria agradar a todo mundo. Ficar naquela posição de aparente equilíbrio. Mas o equilíbrio só existe quando está basado na verdade. Ele tem diante de si alguém que ele sabe que ele declara inocente. Não vi, não encontrei nenhum crime neste homem. No momento que ele tomar a atitude correta, que era de defender a nosso, utilizando a autoridade dele, o que faz ele? Lava as mãos. Lava as mãos, e ao lavar as mãos com indiferença, ele provou para a humanidade inteira, para todo ser, que a indiferença faz sofrer mais do que o ódio. A ponto de o ódio daqueles que eram inimigos de Jesus queria uma coisa: matá-lo. A indiferença de Pilatos fez com que ele sofresse 7 vezes. Ele foi flagelado, ele foi despido, ele foi coroado de escudo, ele foi escarnecido, cuspiram nele, ele foi apresentado para irisão, para o risco, para a humanidade, para aquelas pessoas daquele tempo. Ele levou a cruz às costas do Calvário e, por fim, morreu na cruz. Tudo isso por causa de uma atitude de indiferença. Essa indiferença foi sofrida. Por isso que esse período de quarentena é um período para nós refletirmos e passarmos a ser pessoas de decisão. Não há possibilidade de ficar. Uma coisa é, o bem não está entre duas coisas opostas. Não. Isso aí é uma visão errada. Quando São Tomás de Aquino diz que a virtude está no meio, ela está dizendo, está querendo afirmar que a virtude está entre 2 vícios opostos. Aí nós encontramos um equilíbrio. Então, uma pessoa que é preguiçosa e outra especialmente ativa, ele encontra o equilíbrio na ação e contemplação. Mas alguém que ama, ele não pode encontrar o equilíbrio no meio amor. Porque em matéria de amor, não existe a possibilidade de estar na esquerda ou na direita. O amor é algo que não tem limite. A medida do amor, dizia São Francisco de Sales, é amar sem limite. Então, nós, diante dessa situação, devemos aproveitar dessa situação que nos encontramos em trabalhar especialmente a indiferença. Não podemos estar indiferentes com ninguém, absolutamente com ninguém, com nada. Sobretudo, indiferente a esses sinais que Deus está nos apresentando. Não sei se foi claro, doutor Elton. Foi maravilha, padre. Maravilha.
pessoal está gostando, eu estou lendo alguns comentários aí, o pessoal está adorando. E o papo vai aqui, que a gente já está com 33 minutos de live já, está passando Meu bem Deus. rapidinho. Olha que bom, maravilha. Você sabe qual é a diferença do senhor, doutor Elcio, para o relógio? Eu vou dizer para os seus seguidores agora, vou revelar agora, fazer uma revelação. É que o relógio marca as horas e o doutor Elcio faz esquecer-se dela. Que bom, maravilha, né? Eu queria deixar um recadinho para todo mundo que está seguindo aí. Eu acho que a gente está falando muito de prevenção e são coisas importantes que saíram agora na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em relação à parte de queimaduras e as crianças. É uma coisa importante para a gente estar orientando. Está muito comum acidentes com álcool gel e álcool líquido. Então, tomar bastante cuidado, porque às vezes o pessoal está passando na mão, fazendo a limpeza tanto na mão quanto no antebraço, e já vai ali para a cozinha fazer alguma coisa, mexer com fogo. E a gente está atendendo muito desses pacientes com queimaduras em mão e antebraço. Então, tomar muito cuidado com álcool gel. Uma outra coisa é em relação às crianças. Quem tem filho pequeno, a prevenção é a melhor coisa. Então, tomar cuidado com essas crianças na cozinha, se estiver cozinhando, a gente está pegando também fervendo leite ou às vezes um café e derrubando nas crianças. Então, assim, é importante a prevenção porque está todo mundo dentro de casa. E como a gente é médico, a gente acaba vendo isso a mais. Então, eu estou passando aí para todo mundo que está seguindo justamente para prevenir que isso aconteça. Então, isso é muito importante. E já falando aqui da parte final, padre, voltando para o senhor falar um pouquinho, é que a gente nunca viu a igreja tão vazia assim devido a esse isolamento que está tendo. Mas a gente também nunca viu a necessidade que o povo está tendo da igreja agora nesses momentos. Então, passo para o senhor falar um pouquinho sobre isso e até passar o Instagram da igreja para o pessoal te acompanhar também dos horários das missas que tem. Perfeitamente. Primeira coisa, doutor Elcio, nós temos que considerar que a igreja, a definição de igreja é o povo de Deus. A igreja é o edifício onde ela se reúne, se pode chamar de igreja. A igreja é hierárquica, o Papa, os bispos, a igreja hierárquica. Mas a igreja também é o corpo místico de nossos corpos. E esse corpo místico, nosso Jesus Cristo, ele como cabeça e nós como membros. Então, a igreja viva, ela não morreu nem morrerá, porque tem a promessa feita por nosso Jesus Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra ele. O fato dela estar vazia por causa dessa situação da pandemia, da quarentena, deve servir também como uma grande reflexão de que Deus ter permitido que chegasse até lá alguma grande missão que Ele quer dar para a humanidade inteira. E para tomar como gancho a sua profissão, ser cirurgião plástico. E ter como objetivo que restaurar fisionomias, restaurar membros, para também devolver aquele membro, se não ao seu estado próximo, original, mas, de alguma forma, até na medida do possível, total. Porque as pessoas querem o quê? Querem um rosto restaurado, um rosto rejuvenescido. Por isso que procuram o cirurgião plástico. Ora, essa situação toda está sendo justamente está sendo ocasião para uma grande plástica na humanidade inteira. Para restaurar a humanidade, para que ela volte a ter a verdadeira fisionomia de Deus. A humanidade está deformada. E essa deformação também entrou na igreja. Eu fico mais preocupado que uma igreja vazia, é quando eu vejo, por exemplo, um sacerdote que não ensina boa doutrina. Quando eu vejo um sacerdote que não dá o bom exemplo. A começar por mim, eu me preocupo com isso. Porque se o sacerdote, que é o pastor, e aí eu falo também o bispo, claro, que é o pastor dos pastores, se ele não é esse representante verdadeiro de nosso Jesus Cristo, ele, em vez de estar reconstituindo essa economia, está deformando. Isso é pior do que uma igreja vazia. Então, nesse sentido, eu acho que tudo isso está redundando para um grande bem. Restaurar a face da igreja, restaurando a fisionomia dos membros do corpo místico do nosso corpo. Essa esperança que eu tenho em Nossa Senhora. E eu tenho celebrado missa todos os dias, às 18h45, através do Instagram, porque o canal do Facebook, o YouTube, ele não está transmitindo. E foi uma iniciativa nova de falta da necessidade, mas tenho transmitido pílulas, comentários do Evangelho. Nosso Instagram é Igreja São Judas.arautos. E todos os dias tenho dado um pequeno comentário do Evangelho do dia.
de 3, 4, 5 minutos, para que a pessoa possa se alimentar da palavra de Deus. Porque, como diz São Paulo, no capítulo 4 da Carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela vai fazendo o seu efeito. Já que eu não posso comungar sacramentalmente, é um bom ficar para os seus seguidores, quando eu escuto a palavra de Deus, é da teologia católica, o efeito salvífico é o mesmo. Porque a palavra de Deus penetra no ouvido e transforma o coração. De modo que é uma oportunidade que se tem de, com a palavra de Deus, transformar as pessoas. Por isso, o senhor Dr. Elcio é um cirurgião plástico que tem como padroeiro o próprio Deus. Está fazendo uma grande cirurgia para restaurar a fisionomia do corpo místico de nosso Senhor. Padre, eu quero te agradecer e falar para o senhor que também o senhor está sendo um grande médico nesse momento de pandemia, porque o melhor remédio para essa grande doença que está sendo causada por um medo e para a ansiedade é a palavra de vocês através de Deus. Então, agradeço muito ao senhor, deixo para o senhor fazer as suas considerações finais e já peço aí para o senhor dar uma bênção especial para todas as famílias que estão nos assistindo aí. Com muito gosto. Nós temos que considerar que aquele que dizia o Monsenhor João, nosso fundador, de que Deus, nosso Senhor, ele amou tanto uma família que ele quis ter uma. Mas ele também amou tanto a virgindade que ele quis ser a sua mãe possível. Assim, dentro da Sagrada Família, nós temos o modelo e o exemplo para toda a sociedade. Para aqueles que se consagram, uma minoria, e para aqueles que têm a vocação matrimonial, que são a maioria. E uns e outros devem ser justamente a imagem de Deus. Na Escritura, há uma expressão curiosa e muito bonita que do Antigo Testamento que diz que assim como a prata e o ouro são provados no fogo, o homem é provado no cadinho da humilhação, do sofrimento, da prova. O cadinho está no Eclesiastes. O cadinho é aquele vaso pequeno onde se derrete e se purifica. Ao purificar a prata, o prateiro se dá conta que a prata está purificada quando, olhando para a prata, ele se vê refletido. O que eu espero desta pandemia, desse período em que as pessoas estão em quarentena, obediência às regras, fundamental, prevenção, inclusive contra outros tipos de doenças e acidentes, como o senhor Pedro recordou, que podem vitimar mais do que o próprio vírus. Tudo isso tem que ser feito, mas fazer com espírito sobrenatural, para que os homens, a partir dessa aprovação, saiam dela rejuvenescidos, com uma super cirurgia plástica, onde eles vão justamente retomar a ser aquilo que nunca voltarem a ser aquilo do qual nunca deveriam deixar. Voltar às origens. E, mais do que voltar às origens, dar um passo à frente. Dar um passo à frente e terem na fisionomia a imagem de Deus, nosso Senhor. É isso que espero. Deixo uma bênção para o senhor Dr. Elcio, para toda a família, e uma bênção muito especial para todas as famílias, para que essas famílias sejam imagens na terra da Sagrada Família, Maria, José e Jesus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado pela oportunidade, Dr. Elcio, uma alegria muito grande conhecê-lo, já o conhecia de fama, e vejo que a realidade superou o mito. E assim, quero que agora poder conhecê-lo pessoalmente depois da pandemia, porque assim agora a gente fica acreditado. Será uma honra, padre. E já para muitos que perguntaram aí, a live vai ficar gravada no meu Instagram por 24 horas, então as pessoas que não assistiram, vocês conseguem compartilhar ou assistir, aí essa live vai ficar gravada por 24 horas. Padre, muito obrigado, que Deus nos abençoe e uma excelente semana para todos nós. Muito obrigado e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau, tudo de bom. Até logo.